Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Malta para um novo episódio da série Solved, e no vídeo de hoje trago-vos então o caso da Lacey Spears. Espero mesmo que vocês até agora estejam a gostar desta maratona de Solved e de Unsolved aqui no canal Malta. Estou mesmo muito entusiasmada e não se esqueçam, claro, de me dar o vosso feedback, o que é que vocês estão a achar até agora. E como vos disse então no início deste vídeo, hoje venho falar sobre o caso da Lacey Spears. É um caso que vocês já me pediram imenso, principalmente nestes últimos tempos. Eu tenho recebido muito essa sugestão e então decidi trazer esse caso que vocês me têm sugerido tanto, portanto, bora lá então começar. Esta é então a Lacey Spears e a Lacey nasceu e viveu em Alabama durante imenso tempo. Durante a sua adolescência trabalhou como babysitter e mais tarde passou a trabalhar numa creche, e desde muito nova que a Lacey sempre adorou crianças e sempre teve o grande sonho de ser mãe. E esse sonho muito rapidamente se transformou numa realidade, porque foi então no ano de 2008 que a Lacey ficou grávida e teve então o seu filho, que se chamava Garrett Spears. O Garrett foi então fruto de um relacionamento que a Lacey teve com um homem que se chamava Blake, que na verdade era um polícia e que infelizmente faleceu então num acidente de carro meses antes do nascimento do Garrett, portanto ele nunca chegou a conhecer o seu filho. Seja como for, o Garrett nasceu uma criança bastante saudável e a Lacey estava então pronta para ser mãe solteira. Ela estava super entusiasmada porque, como eu já vos disse, ela adorava crianças e ela gostava mesmo muito do Garrett. No entanto, apesar do Garrett ter nascido como uma criança saudável, muito rapidamente começaram a aparecer alguns problemas de saúde. O Garrett não tinha sequer um ano de idade, tinha apenas meses e ele já estava a ter muitos problemas de desnutrição e de desidratação, e a Lacey começou a ficar realmente muito preocupada com ele, porque ele tinha imensos problemas de dores de ouvidos e o maior problema que ele apresentava era o facto de ele não comer. Portanto, a Lacey dizia que lhe dava leite, que lhe dava comida para bebês e que ele simplesmente não comia nada, e então isto começou a apresentar problemas muito graves, não é? Porque ele começou a ficar muito desnutrido e então a Lacey, só para vocês terem uma noção, ela levou a imensos hospitais e explicava então aos médicos que o Garrett não comia absolutamente nada. E foi então devido a estes problemas que o Garrett inclusivamente começou a ser alimentado por um tubo. E só para vocês terem uma noção, ele antes de fazer 9 meses de idade, ele foi hospitalizado 53 vezes e aos 9 meses de idade houve mesmo um momento bastante crítico. Os médicos estavam muito preocupados com ele porque ele não comia mesmo nada e ele estava realmente muito fraco para um bebê com aquela idade. E foi então devido a todos estes problemas que surgiram que a Lacey decidiu então que o Garrett ia fazer uma cirurgia à sua garganta, e basicamente esta cirurgia consistia em o Garrett não conseguir vomitar. Portanto, dessa forma ele era alimentado e era obrigado a comer aquilo que lhe davam, porque não podia mandar fora a comida. E então, como vocês conseguem perceber, o Garrett começou a ter problemas de saúde desde muito novo e a Lacey decidiu então começar a partilhar toda a jornada do Garrett nas redes sociais. Ela criou então uma página no Facebook e criou também um blog que se chamava A Jornada do Garrett. Basicamente ela dizia tudo nas redes sociais. Imaginem, se ela fosse ao hospital com o Garrett, ela dizia que ela tinha ido ao hospital com ele. Ela escrevia sobre tudo e mais alguma coisa e, portanto, ela começou a ganhar uma certa atenção por parte das pessoas das redes sociais e as pessoas apoiavam-na imenso, e ela começou a sentir realmente um certo conforto, não é? Porque sentia que havia alguém que estava a torcer por ela e pelo Garrett, e portanto ela até é bastante conhecida, se vocês verem o caso, ela é conhecida como uma blogger porque ela realmente fazia esse blog e escrevia lá tudo. Chegou então o momento da sua vida que a Lacey decidiu que queria sair do Alabama e então ela mudou-se para a Flórida com o seu filho e foram viver com a sua avó materna. Enquanto ela estava lá, ela conheceu algumas pessoas que lhe falaram sobre uma comunidade que se chamava The Fellowship Community. E então basicamente explicaram à Lacey que esta comunidade era uma comunidade que vivia à base da alimentação
holística e que isso poderia ser bastante positivo para o Garrett. E eu não quero parecer ignorante, ok? Mas muito honestamente eu nunca tinha ouvido falar sobre alimentação holística e então eu fui pesquisar, não é? Caso também pessoas que estejam desse lado também não saibam o que é. E basicamente aquilo que eu pesquisei, daquilo que eu consegui perceber, ok? A alimentação holística é uma alimentação muito específica para cada pessoa e é uma alimentação que é muito feita que as pessoas que estão doentes fazem, porque basicamente é uma alimentação feita à medida da saúde de cada pessoa. Portanto, é quase como se os alimentos fossem um remédio para a doença que a pessoa tem. Ou pelo menos foi isso que eu consegui perceber, ok? Se alguém desse lado souber mais sobre este tipo de alimentação, deixe nos comentários, por favor, porque no fundo foi isto que eu acabei por perceber, muito honestamente, e também que percebi que também existia uma certa ligação mental com aquilo que as pessoas comem, pelo menos eu consegui entender, que acaba por haver também uma ligação de mente e corpo, alimentação. Acho que sim, foi isso que eu percebi pela minha pesquisa, mas pronto, malta, já sabem, se alguém souber mais sobre esse assunto, deixem nos comentários que eu tenho alguma curiosidade para saber mais sobre isso. Mas então, eles mudaram-se para a Flórida, como eu vos tinha dito, em 2010 e quando lhe falaram sobre esta comunidade, ela foi com o Garrett e mudaram-se para esta Fellowship Community em 2012. Quando eles mudaram para lá, eles foram muito bem recebidos e foi quase como um novo recomeço na vida do Garrett e da Lacey, porque eles fizeram imensos amigos, inclusive o Garrett estava a adorar estar lá, porque havia lá também crianças com a mesma idade que ele e então ele acabou por fazer muitas amizades. No entanto, foi nesta altura quando eles mudaram para lá que começaram a acontecer algumas coisas assim um bocado estranhas e as pessoas começaram a suspeitar um bocado da Lacey e do Garrett e do que é que se passava ali, não é? Porque imaginem, toda a gente sabia sobre a vida da Lacey, porque mesmo quando ela se mudou para lá, ela falou com imensa gente, não é? E explicou que o pai do Garrett tinha falecido num acidente de carro, e disse também todos os problemas de saúde que o Garrett apresentava e, portanto, toda a gente naquela comunidade sabia que o Garrett tinha muita dificuldade em comer. E houve um dia em que aconteceu uma coisa um bocado estranha que levantou algumas suspeitas em relação a isso. Basicamente o que aconteceu foi que um casal que também fazia parte dessa comunidade, eles levaram o Garrett para ir comer a um restaurante e então eles pediram comida e o Garrett começou a comer e parecia que não comia há imenso tempo. Ele inclusive pediu para repetir o prato e naquele momento aquele casal achou aquilo um bocado estranho, não é? Porque imaginem, eles sabiam da situação do Garrett e sabiam que ele não comia e ficaram naquela... ele está cheio de fome, ele está a repetir, está a comer e isso levantou algumas suspeitas porque as pessoas não são burras, não é? E aquilo não batia certo com a história que a Lacey tinha contado desde o início. Seja como for, houve um dia em que o Garrett ficou com a febre muito alta e ele muito rapidamente foi hospitalizado e então quando ele foi levado para o hospital ele foi internado, não é? E os médicos disseram que os níveis dele de sódio pareciam estar normais e que parecia estar tudo bem com ele e então disseram que ele podia ter alta, não é? E que podia voltar para casa. Mas de repente a Lacey chamou os enfermeiros e disse que o seu filho não estava a sentir nada bem e os enfermeiros ficaram super alarmados porque de repente, de um momento para o outro mesmo, os níveis de sódio do Garrett aumentaram imenso e aumentaram para um nível mesmo muito perigoso. Infelizmente os enfermeiros e os médicos não conseguiram fazer muita coisa porque os elevados níveis de sódio já tinham atingido o cérebro do Garnett e foi então no dia 23 de janeiro de 2014 que infelizmente o Garnett faleceu. E foi então a partir deste momento que se começaram a levantar muitas perguntas e muitas suspeitas, não é? Principalmente por parte dos enfermeiros e dos médicos, porque eles observaram o Garnett e ele estava bem e então eles acharam que alguma coisa de suspeita tinha acontecido e então chamaram a polícia para começarem uma investigação porque eles acreditavam mesmo que o Garnett tinha sido envenenado. Claro que quando a polícia começou então a investigar este caso, falaram primeiro com os médicos, não é? E a primeira coisa que os médicos lhes disseram foi que o Garnett não morreu de causas naturais e eles tinham a certeza absoluta disso porque os níveis dele estavam normais e não havia nada que mostrasse o porquê dos níveis dele terem aumentado de repente. Logo após isto, a polícia falou então com a Lacey, não é? Eles interrogaram-na, falaram com ela e a Lacey basicamente falou um bocadinho sobre ela, sobre o Garnett, falou sobre a sua vida. Ela inclusive falou à polícia sobre o Blake, portanto sobre o pai do Garnett.
E a polícia veio a descobrir que, na verdade, a história sobre o Blake não era bem verdade. Aparentemente, a Lacey mentiu sobre o pai do Garnett. A polícia descobriu que o Blake, na verdade, existia, mas que não estava morto e não era o pai do Garnett. E então, quem é que era este Blake? O Blake era, de facto, um polícia que vivia em Alabama e era polícia lá, fazia parte da esquadra de Alabama. E ele foi interrogado pela polícia, não é? Quando a polícia identificou que era ele, falaram com ele. E o que ele disse à polícia foi que, de facto, ele conhecia a Lacey e que eles estiveram juntos, mas que nunca tiveram nada de muito sério e que, inclusive, nunca tiveram relações sexuais. Portanto, escusado será dizer que era completamente impossível ele ser o pai do Garnett, não é? E a polícia, a partir deste momento, ficou logo a suspeitar da Lacey, como é óbvio, porque apanharam esta mentira. E ainda para mais, imaginem, a Lacey acreditava mesmo nisto. Ela no blog, ela fazia imensos posts sobre o Blake, ia falar sobre o Garnett e como o Blake ia gostar de ver o seu filho a crescer. Portanto, logo aqui foi uma grande red flag para a polícia. E neste momento vocês devem estar a perguntar, ok, mas então quem é que é o verdadeiro pai do Garnett? E malta, agora vamos entrar aqui num modo de podcast, ok, porque aparentemente a minha câmera parou de gravar e eu não dei conta. E então vou explicar-vos muito rapidamente quem é que era o pai do Garnett. O verdadeiro pai do Garnett era um homem que se chamava Chris Hill e ele, na verdade, nunca conheceu o seu filho, porque a Lacey nunca deixou. E então, só para dar aqui um bocadinho de background, ok? Basicamente o Chris e a Lacey conheceram-se quando ela vivia em Alabama, ele também era de lá, e eles na verdade eram vizinhos, e então o que aconteceu foi que eles acabaram por falar um com o outro, porque ela na altura também era babysitter e tomava conta do filho de um amigo do Chris, e na altura o Chris também já tinha um filho, e portanto ela também começou a tomar conta dele, e eles eventualmente acabaram por desenvolver uma relação de amigos com benefícios, estão a ver? E então basicamente foi assim que eles tiveram o Garnett. No entanto, o Chris estava a gostar bastante da Lacey e eles inclusive chegaram a falar sobre casar, inclusive andavam a discutir nomes para o bebê porque ele já sabia que a Lacey estava grávida, mas de repente algo mudou. O Chris diz que a Lacey de repente mudou completamente a sua atitude, ela começou a dizer que já não se queria casar e começou a dizer que o Garnett não era filho do Chris. O Chris na verdade insistiu bastante para estar com o Garnett, mas ela nunca deixou, inclusive ela ameaçou chamar a polícia se ele não mantivesse uma certa distância do Garnett, e é realmente frustrante pensar nisso porque na altura então que o Garnett foi hospitalizado, o Chris descobriu e ficou mesmo muito chateado porque ele nem sequer tinha contacto nenhum com a Lacey nem com o seu filho, e então só para vocês terem uma noção, ele para se manter a par do que estava a acontecer, ele teve de adicionar a Lacey como amiga no Facebook. E o Chris na verdade até fez um post no Facebook na altura dizendo então o seguinte: este é o meu outro filho, Garnett, e ele tem 5 anos. Eu nunca consegui vê-lo porque a sua mãe acabou de se mudar para Nova York. Sexta-feira ele teve algumas convulsões graves que fizeram o seu cérebro inchar e agora está com morte cerebral e com suporte à vida. Mesmo que eu não consiga vê-lo, sinto que ele está comigo neste buraco desta vez. Eu não vou mentir, eu chorei por horas quando descobri isso e continuará doendo até ao dia em que eu morrer. Portanto, há aqui um ponto também interessante que eu esqueci de vos dizer, que não sei como é que me passou isso ao lado, mas eu se calhar não deixei muito claro para vocês que na verdade o Garnett, quando se começou a sentir mal com a febre, ele andou de hospital em hospital, ok? Portanto, isto foi numa altura, quando este post foi feito, foi na altura então em que ele estava hospitalizado no último hospital e que o Garnett estava então ligado a máquinas para continuar vivo. Mas pronto, malta, isto é apenas para vos dar aqui algum background sobre a relação da Lacey com o Chris. Ele inclusive diz que ele acha mesmo que ela queria ser mãe solteira e não queria ter nenhum pai na vida do Garnett, e eu vi uma entrevista dele que é bastante interessante, portanto eu vou deixar na caixa de descrição se vocês tiverem mais interesse e mais curiosidade para saberem um bocadinho mais sobre a relação do Chris com a Lacey, porque acho que é realmente interessante também ouvir o lado dele sobre este assunto.
Foi então devido a isto que a polícia pediu um mandato de busca para entrar na casa da Lacey, para verem o que é que havia por lá, não é? Porque estavam realmente a suspeitar dela e queriam investigar mais. E então, quando eles chegaram à casa da Lacey e começaram a procurar por alguma coisa suspeita, eles acabaram por apreender vários objetos da casa e encontraram uma mala que iria mudar este caso por completo. A polícia diz então que encontrou uma mala na casa da Lacey, que estava na verdade pendurada naquela máquina que era utilizada para alimentar o Garrett, e dentro dessa mala estavam todos os medicamentos do Garrett e, para além disso tudo, a polícia encontrou lá também uma embalagem de sal. Como eu já vos tinha dito, infelizmente o Garnett morreu devido a elevados níveis de sódio, e quando a polícia encontrou esta mala e encontrou o sal, claro que foi bastante suspeito, não é? E foi logo para o laboratório para ser analisado, e nessa mala também encontraram altos níveis de sódio, o que provava que o Garnett tinha sido envenenado com o sal. Quando a Lacey foi confrontada com isto, ela disse que isso era totalmente mentira, que ela era completamente incapaz de magoar o seu próprio filho. No entanto, para azar da Lacey, houve uma amiga dela que veio dizer à polícia que nesse dia tinha recebido uma chamada da Lacey e que ela nessa chamada pediu-lhe para ela ir lá à casa, pegar naquela mala e mandar a mala para o lixo e para ela não contar a ninguém. Portanto, bastante suspeito, não acham? E no meio desta investigação toda, a polícia começa realmente a perceber que existe aqui uma história de abuso, porque chega-se à conclusão que na verdade o Garnett não tinha qualquer tipo de problema de saúde, ok? Eram tudo doenças inventadas pela Lacey. E isto faz-me lembrar um caso que eu já falei aqui no canal e que certamente vocês já devem estar a fazer ligação, que é portanto o caso da Didi e da Gypsy, não é? Faz-nos logo lembrar automaticamente. E realmente o que está provado é que a Lacey sofria de síndrome de Proxy, portanto de Munchausen. Eu nunca sei dizer este nome como deve de ser, mas pronto. A Lacey sofria então do síndrome de Munchausen by Proxy, que para quem não sabe o que é, ou para quem não viu o meu vídeo sobre a Gypsy e sobre a Didi, é basicamente um síndrome em que, neste caso a mãe, não é? Sente a necessidade de estar sempre a tomar conta do seu filho, ou seja, elas inventam doenças porque é a única forma delas sentirem que têm de tratar da outra pessoa. Estão a ver? Para a outra pessoa ser totalmente dependente dela, e no fundo foi o que aconteceu com o caso da Gypsy e da Didi, e é o que está também a acontecer neste caso aqui da Lacey. Seja como for, a polícia já tinha a sua teoria bem estabelecida, eles já sabiam que isto tinha sido um homicídio provocado pela Lacey, ela tinha envenenado o seu filho. No entanto, eles não tinham uma prova mesmo concreta disso, não é? Porque a Lacey nunca o admitiu e a única coisa que eles tinham era o sal, o que por si só, malta, já é uma grande prova, ok? Não estou de toda a desvalorizar isso. No entanto, algo muito melhor iria acabar por surgir, porque, passado algum tempo, a polícia descobriu que o quarto onde o Garnett estava internado estava a ser filmado. Esta foi, sem dúvida alguma, a melhor descoberta, porque quando a polícia viu este vídeo ficou mais do que claro que isto tinha sido um homicídio, e eu vou deixar o vídeo na caixa de descrição, ok? Como vocês sabem, devido aos direitos de autor, eu já não coloco vídeos nos meus vídeos, mas o vídeo é mesmo muito, muito triste, portanto, se vocês, sei lá, tiverem alguma dificuldade em ver isso, não vejam, porque basicamente conseguimos ver o Garrett deitado na cama e ele parece estar bem, e de repente o que acontece é que a Lacey levanta-se da cama, porque ela também estava lá com ele, e leva o Garrett até à casa de banho. Quando vemos então a Lacey ir para a casa de banho com o Garnett, vemos também ela a levar o tubo de alimentação com eles, e durante alguns momentos eles ficam ausentes no vídeo, não é? E depois, quando voltam, o Garnett começa-se a sentir muito mal. Nas filmagens vemos o Garnett tipo completamente desesperado, e ele tenta vomitar e não consegue, porque, como eu já vos tinha dito anteriormente, ele tinha feito uma cirurgia à garganta quando era bebê, que o impedia de vomitar, e então vemos mesmo a aflição nele durante o vídeo inteiro, e é simplesmente horrível. Houve também um pormenor bastante interessante no vídeo que a polícia conseguiu captar, que foi, portanto, um momento em que a Lacey volta da casa de banho, e vê-se então na filmagem que a Lacey tinha uma embalagem de sal dentro da sua mala, só se vê um bocadinho da embalagem, mas dá para perceber que é uma embalagem de sal, e portanto nesse momento não houve dúvidas para ninguém daquilo que tinha acontecido, e neste momento a polícia tinha uma evidência bastante forte para acusar
acusar a Lacey. E foi então no dia 17 de junho de 2014 que a Lacey Spears foi presa pelo homicídio do seu filho e, passado algum tempo, começou então o seu julgamento. E a parte mais interessante deste julgamento foi quando a acusação disse que a Lacey, na verdade, tinha andado a pesquisar na internet como envenenar alguém com sal. E como é que eles sabem isto? Eles sabem isto porque, primeiro tudo, têm acesso aos registros, não é? Portanto, ao histórico do telemóvel da Lacey, portanto, eles conseguem ver tudo aquilo que ela andou a pesquisar. E, para além disso tudo, eles tinham também a gravação do hospital. E então, eles conseguiram sincronizar o momento em que ela estava deitada na cama com o telemóvel, com o histórico do telemóvel dela e, portanto, eles conseguiram provar que enquanto ela estava deitada naquela cama do hospital ao lado do seu filho, ela andava a pesquisar como matar alguém com sal, portanto, como envenenar alguém com sal. E foi então no dia 8 de abril de 2015 que a Lacey Spears foi condenada a 20 anos de prisão pelo homicídio do seu filho e, na verdade, na altura o juiz veio dizer que só não a condenou a 25 anos de prisão porque ela sofria do síndrome de Munchausen by proxy. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me claro abaixo nos comentários o que é que vocês acharam sobre este caso. Eu, pessoalmente, como já vos disse, para mim é um caso super revoltante e, aliás, já tinha comentado convosco também anteriormente que tudo o que são casos que envolve pais a maltratar os filhos ou a matar os filhos é uma coisa que me faz imensa confusão porque não consigo entender como é que alguém é capaz de fazer isso, não é? Supostamente são as pessoas que nos deveriam proteger e estes casos vêm mostrar que nem sempre é assim e isso revolta-me mesmo muito. E portanto tenho imensa raiva por aquilo que aconteceu e principalmente tendo em conta o tempo que ela apanhou, que para mim deveria ter sido muito mais, mas isto é apenas a minha opinião, ok? Seja como for, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se não por aqui, deixarem o vosso grande like e de ativarem também as notificações, não é? Que é para não perderem os próximos vídeos. Como vocês sabem, estamos a fazer uma semana de seguida de Solved e Unsolved, portanto eu espero que vocês estejam a gostar até agora. Foi uma pequena surpresa que eu preparei para vocês e portanto tenho estado muito entusiasmada com toda esta semana e espero que vocês desse lado também. E pronto, malta, basicamente é isso. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!